sobre o papel de vítima que nós caímos muitas vezes. Muitas vezes, ao longo da vida, a gente resbala para esse papel. E é relativamente normal, né? Quando a gente se sente de alguma forma injustiçado, sobrecarregado, ou diante de uma ofensa de alguém, de realmente um ato, assim, às vezes até de proposital ou não, né? Com uma certa maldade. Então a gente pode resbalar para esse papel. Mas o que eu convido é que a gente reflita, que a gente se conheça o suficiente para saber quando a gente está nesse papel e o que estar nesse papel faz conosco. Então, e é esse meu convite hoje, né, de autoconhecimento. E também que a gente possa refletir aqui mais quando nós ou outras pessoas tomam esse papel de vítima como uma filosofia de vida. Quando simplesmente tu entra dentro desse papel e não sai mais. E isso é muito trágico, digamos assim. Isso traz muitas consequências para a vida da pessoa, porque ela deixa de evoluir, ela deixa de andar, ela fica estagnada, ela fica parada. E ao mesmo tempo sobrecarrega os demais. Imagina aqui que são duas pessoas num relacionamento adulto. Ambas deveriam estar num patamar de vida, num patamar de estar andando, de estar caminhando, de estar fazendo pela sua vida e de estar literalmente vivendo. Quando uma pessoa entra num papel de vítima e não sai dele, é como se ela se esvaísse dessa energia, dessa força de vida, e ela fica aquém, ela fica abaixo do que ela poderia. Ela dá para a vida, para a sua e para os outros, e a sua contribuição com a humanidade bem aquém do que ela teria capacidade. E essa aqui, que está dentro desse relacionamento, de alguma forma ela tem que suprir esse espaço aqui que não está sendo preenchido, não está sendo usado devidamente. Então, sobrecarrega essa outra pessoa que tem que fazer por ela e pelo outro, e ao mesmo tempo às vezes isso fica numa relação tóxica, ambos saem perdendo nessa relação. Muitas vezes isso é um casal e a tendência é que a mulher às vezes fique nesse lugar e o homem ocupe esse lugar. E aqui nesse papel, se a pessoa está esvaída da sua força, das suas decisões, do seu poder de escolha e passa isso tudo para o outro, às vezes esse acaba sendo abusivo de todas as formas. Então, acaba tratando essa pessoa como uma criança, dizendo o que ela tem que fazer, quando, de que forma, e essa se comporta como uma criança. Então, não é uma relação de adultos, não é uma relação nada saudável e, infelizmente, é muito mais frequente do que a gente imagina. E é claro que também pode acontecer esse tipo de relação com uma mulher, né, e um homem se colocando no papel de vítima também, mas isso é menos frequente. O que seria o saudável? É essa pessoa aqui lembrar que tudo que nos chega, a gente vai dar conta. Tem como dar conta. Tem uma frase que diz assim, de que Deus não nos dá nada que a gente não possa carregar. E é importante que a gente sempre lembre disso diante das dificuldades que às vezes parecem tão maiores do que nós. Então, ela retomar a sua força para lidar com os seus problemas e voltar para o seu lugar. E esse também voltar para o seu lugar. Cada um fazendo o que lhe cabe. Cada um fazendo o que deve fazer por si e pelo grupo, e pelo casal, e pela família, e pela humanidade também. No momento em que eu estou aqui, eu não estou contribuindo com a humanidade, eu deixo também, além do meu círculo familiar, com a humanidade. Por quê? Aí vem aquele sentimento de vazio, né? Porque nós viemos para nos expressarmos, nós viemos para colocarmos a nossa força, a nossa energia, os nossos talentos em benefício da humanidade. Isso seria uma parte da nossa missão como seres humanos, seríamos
seres humanos íntegros no seu lugar, nem acima e nem abaixo, mas como ser humano participando da sociedade que a gente está inserido. E assim, quando a gente está dentro desse papel de vítima, normalmente a gente transfere ao outro a responsabilidade sobre o que eu estou sentindo. A gente transfere ao outro a responsabilidade sobre a minha felicidade, sobre o meu estado. Então eu digo, eu estou com raiva porque tu me deixou com raiva. Eu estou triste porque tu me deixou triste. Eu estou magoado porque tu me deixou magoado. E não é bem assim que funcionam as coisas. As outras pessoas vão fazer coisas que vão nos desagradar, entre aspas, que podem ir contra as nossas expectativas. No entanto, as expectativas são nossas, né? Então, começa por aí, que a gente assume a responsabilidade sobre o que a gente está esperando do outro e que nem sempre o outro vai nos dar isso que a gente está esperando. E ele talvez nem precise nos dar isso e nem queira nos dar isso. Então, muitas das nossas frustrações advêm exatamente dessa questão da gente criar expectativas que não coincidem com o que o outro está pensando nos dar. E mais uma questão, o que eu estou sentindo, se o outro faz algo que poderia me deixar com raiva, esse sentir raiva ou não vai depender se tem feridas mal curadas dentro de mim. Se aquilo que o outro fez acionou gatilhos dentro de mim que trouxe à tona essa raiva. Então, às vezes assim, tem 5 pessoas e acontece um fato. Cada uma reage a esse fato de uma forma diferente, né? E sim, às vezes o outro pode fazer um ato bárbaro e nós ficarmos indignados e usarmos positivamente essa raiva para defender alguém, para tomar uma ação, para fazer um movimento em prol dessa pessoa que está sendo, por exemplo, injustiçada, daqui a pouco alguém está agredindo outra pessoa, então eu vou usar essa minha energia da raiva para ir lá separar, ou para ligar para a polícia, ou para fazer algo nesse sentido, tomar uma ação. Mas quando eu fico com essa raiva e me coloco no papel de vítima, né, e aí tomo essa raiva e fico ali remoendo e não faço nada com ela, eu só estou me intoxicando. E é sempre importante lembrar que as emoções, elas vêm para nos ensinar algo, para nos mostrar algo. Quando eu estou triste, muitas vezes é para pedir ajuda, talvez para dobrar um pouquinho os joelhos e vencer um pouco do meu orgulho e aceitar a ajuda dos outros e aceitar colo e pedir colo, né? Mas não necessariamente que é para mim enfiar lá no fundo do poço e coitadinho de mim. Então, é importante que a gente use isso que a gente está sentindo a nosso favor, mas não para estagnar e não para nos prendermos dentro disso, dentro desse papel. E o que acontece? Quando a gente está num papel de vítima, a gente acha que o outro é culpado, né? Nós não somos culpados de nada, nós não somos responsáveis pelos problemas que estão acontecendo. É o outro. E isso nos priva a possibilidade de evoluir, de crescer com aquilo, porque no momento em que eu não sou responsável, ninguém pode me cobrar nada. Ninguém pode me culpar de nada, porque eu sou a vítima. Então, sair desse papel de vítima, ele é fundamental para que a gente possa crescer, para que a gente possa sair desse papel de criança e ir para o nosso lugar. Quando a pessoa está muito no papel de vítima, pode observar, ou pode em si observar, que normalmente tu está num aspecto infantilizado, é como se tu estivesse na tua criança ali, gritando e pedindo atenção, e pedindo ser protegida, e pedindo para que os outros se responsabilizem, para que os outros providenciem tudo para si. Esse é o papel da criança, e não do adulto. Então, é importante que a gente, em primeiro lugar, para sair desse lugar, a gente reconheça que a gente está nele. Em segundo lugar, que a gente perceba o quanto a gente participa dos problemas que estão ao nosso redor também. Às vezes, simplesmente por não fazer nada. Às vezes a gente, não fiz nada, talvez aí seja o problema. A gente deveria ter feito algo.
É, a terceira questão seria assim, a gente se responsabilizar sobre o que a gente está sentindo, se responsabilizar pela nossa vida. Que a gente não entregue nossa vida para os outros e deixe que os outros vão fazer o que eles quiserem com a nossa vida. Não. Que eles tomem decisões, que eles façam escolhas, que eles se responsabilizem pelas coisas boas e ruins. Não, nos cabe fazer isso. E assumir essa responsabilidade faz parte do mundo de adultos, né? Então, e se eu estou sentindo raiva, me cabe olhar para essa raiva. Se eu estou triste, me cabe olhar para essa tristeza. O que está por trás? Qual é o gatilho que foi acionado quando alguém fez algo e que te deixou com raiva, com tristeza? Quando, isso que eu ia falar antes, quando a gente está nesse papel de vítima, então, em que a gente tem esses ganhos, aparentes ganhos, de não precisar se responsabilizar, de não precisar se sentir culpado por nada, porque tu, afinal, é a vítima ou outro que é culpado, isso acaba meio que viciando a pessoa, deixando ela dentro de uma zona de conforto, que na verdade não é nada confortável, mas ali ela conhece, sabe como é que é, então ela vai sempre se puxar para esse papel de vítima. Quando os problemas estiverem se resolvendo, ela vai dar um jeito de achar outro problema. Ela vai, qualquer coisa vai ter dor, ou vai ter, ela não costuma ouvir o outro. A pessoa que está dentro desse papel de vítima, assim, de uma forma crônica, ela não quer prestar atenção no que o outro está falando, ela não quer ouvir a dor do outro, ela só quer ouvir a sua, ela quer que o outro ouça a sua dor. Então, é aquela pessoa que ela está o tempo inteiro falando das suas dores, mas ela não está te ouvindo. Ela vai te interromper e dizer, quando tu estiver dizendo assim, tô com dor de cabeça, nossa, mas tô com uma enxaqueca terrível. Eu tô com tumor, eu tô com 3. Então, ela não te ouve, ela quer que tu ouça. Então, é aquela pessoa que ela não tem o equilíbrio entre dar e receber. Ela só quer receber, só receber. Ela não está disponível para dar. E então, esse perfil é um tipo de... Quando a pessoa está nesse perfil, dificilmente ela é confiável, no sentido da gente, no momento em que tu quiser contar com ela, quiser uma ajuda, dificilmente ela vai estar disponível. Dificilmente, porque ela vai estar sempre olhando para o seu umbigo, olhando para as suas dores, para os seus problemas, e isso traz um aspecto bastante egoísta, então, ela vai ficar nesse círculo vicioso de não sair dos seus problemas, de não sair das suas dores, para que ela fique não precisando se responsabilizar e não precisando ajudar os outros também. Então, é uma coisa assim bem ruim, e ela deixa de crescer, ela deixa de transformar as relações em ambientes saudáveis e equilibrados, acaba sobrecarregando os outros, e essa outra pessoa, às vezes um casal, eles ficam uma vida inteira dentro disso, né? Esse aqui é agressivo, sobrecarregado, e que, na verdade, acaba vendo essa pessoa como fraca. E essa pessoa também, ela tende a se sentir, apesar de ficar nesse lugar, não tomar a decisão de sair daqui, ela se sente fraca, incapaz, impotente, frustrada, porque ela não cresce, ela não evolui, ela não muda. E aí ela vê os outros fazendo isso e ela fica, às vezes, com inveja, ela fica com ciúmes, ela fica frustrada, mas ela não sai desse lugar. E nem sempre isso, não é fácil sair desse lugar quando a pessoa está acostumada, gurias. Muitas vezes precisa de ajuda profissional, de um terapeuta, de um psicólogo, de um psiquiatra, talvez até de medicação, para ajudar ela a sair e resgatar o princípio da vida. Mas é possível sair desse lugar. Isso que é importante sempre lembrar. Mas passa tudo pela consciência e a vontade da pessoa de fazer diferente. Então, primeiro ela tem que identificar que ela está num lugar que não é nada bom, e depois querer sair daqui. E esse querer sair daqui vai requerer talvez uma ajuda externa, né? Para se levantar. Ficou claro?
Faz sentido? Eu acho que eu falei tudo. Deixa eu lembrar. E daí também tem mais uma questão, assim, que pode ajudar a pessoa a sair desse lugar, que é a ação. É ela fazer um movimento. E esse movimento, ele serve para tudo, gurias. Quando tá com depressão, quando tá no fundo do poço, quando tá num lugar que não é nada bom, que às vezes a gente se mete, é movimentar, é fazer, dar um primeiro passo. Eu não consigo sair daqui. Qual seria o primeiro passo? Buscar ajuda, talvez. Qual seria o segundo passo? É reconhecer, fazer uma coisa que goste. É fazer algum movimento, nem que seja pequeno, mas gradualmente que tu comece a andar, que tu comece a ir em direção aonde tu quer chegar e não permanecer onde tu não quer, onde não é nada confortável. Aqui, nesse lugar aqui, eu chamo que é o ofurô de cocô, né? O ofurô é aquela banheira japonesa onde se colocam sais, colocam pétalas, colocam cheiros gostosos e que normalmente deveria ser um lugar muito agradável de ficar. E, no entanto, às vezes a pessoa tá achando que ali tá confortável, que ele tá bom, mas na verdade tá muito ruim, tá muito mal cheiroso, tá tóxico, tá te fazendo mal, e mesmo assim tu permanece nesse lugar horroroso. Então é tipo isso. Então espero que tenha feito sentido para vocês. E é isso.